Isso, está gravando agora. Então, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Nós estamos aqui reunidos mais uma vez este ano para fazer a alocação da água dos reservatórios Bituri, né? Também chamado Severino Guerra, e o reservatório Belo Jardim, também reconhecido como Pedro Moura Júnior, né? Hoje é dia 19 de outubro de 2021. Vamos fazer essa primeira reunião hoje para o nivelamento sobre a situação e, na quinta-feira, a gente conclui essa reunião nesse mesmo horário, né, às 9 horas da manhã. Agora é 9 horas e 31 minutos. Então, como de praxe, vamos fazer, então, uma rodada de apresentações, né? O meu nome é Wilde Cardoso Gontijo Júnior, viu, Luciano? Também sou Júnior, não é só você que eu sei, o Pedro, não, né? E eu sou aqui, trabalho na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Então, nós vamos passar aqui em ordem alfabética para os presentes à reunião, iniciando aqui por Cristiano Aguinaldo, por favor, Cristiano. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu, Cristiano, trabalhei com o Wilde na Comar, nesse processo de alocação de água. Obrigado, Cristiano. Bom dia, da Guia, tudo bem? Você pode se apresentar? Lembrando que os microfones estão desligados. Bom dia, sou Maria da Guia Lucena, sou gerente administrativa da empresa Notar Alimentos. Obrigado, da Guia. Elvis Felipe, você pode se apresentar? Elvis, por favor. Elvis Felipe. Lembrando que o microfone está desligado, todos os microfones estão desligados, e seria importante mantê-los desligados para a gente poder ouvir melhor as pessoas. Bom dia, Elvis, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Está escutando? Sim, pode falar. Não estamos te ouvindo, Elvis. Elvis? O Elvis não está conseguindo se comunicar com a gente. Elvis? Pode falar, Elvis. Tá Você pode se agora? apresentar? Agora sim. Meu nome é Elvis Felipe de Almeida Reis, certo? Reunião. Sou representante aqui da Asa Indústria e Comércio, Palmeiron. Ok, muito obrigado. Ok, obrigado. Ítalo, por favor. Bom dia a todos, eu sou Ítalo Leal, estou aqui representando o Grupo Moura, Baterias Moura, como analista de sustentabilidade. Obrigado, Ítalo. Por favor, Lucelena. Todos e a todas, eu sou Lúcia Helena, sou da APAC, da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias Hidrográficas. Obrigado, Lúcia. Luciano Júnior. Bom dia, Luciano Júnior, sou coordenador do Consul Bituri, né? E estamos aí presentes para mais um encontro anual de alocação. Obrigado, Marcelo Poças. Bom dia a todos, Marcelo Poças, também da Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC. Obrigado, Pedro Júnior. Pedro Júnior. Alô, Pedro, está nos ouvindo? Pedro? Pedro falou que eu estava falando baixo. Pedro? Ô, Pedro, está ouvindo? Oi, Willis. Pode se apresentar? Isso, estamos te ouvindo. Desculpe aí, é porque a situação é muito delicada. Eu estou aqui agora já em outro setor do IFPE, apesar de estar participando da reunião com vocês. Vou tirar a máscara para ficar melhor.
Eu sou coordenador de extensão aqui do campus Belo Jardim, né? E a gente representa o campus junto ao cônsul e a esse encontro sobre a alocação das águas. Então, estamos sempre à disposição. Já teve alguns anos que foram feitas aqui a reunião, quando era possível presencial, e a gente está de portas abertas, sendo necessário, o que for preciso, a gente está disponível. E agradecemos muito, assim, a inclusão nossa nessa reunião, nessa comissão, né? Que é muito importante para todos nós. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Pedro. Robertson. Bom dia a todos. Robertson Fontes, da APAC. Obrigado. Bom, senhores, nós temos feito essas reuniões, né, já há alguns anos, e a gente visa fazer tanto a discussão sobre a distribuição da água dos reservatórios, como discutir aqui com vocês também a sustentabilidade dessa distribuição, né? Durante os últimos anos, nós tivemos aí algumas melhorias, talvez no atendimento aos usuários, em especial em função da construção da adutora do Moxotó, né? Então, nessa parte inicial da reunião, nós vamos dar uma passada geral na situação em que se encontram os reservatórios, né? E também com relação a essa questão da forma com que a Compesa, que é a principal usuária dos dois reservatórios e a operadora da adutora do Moxotó, ela vem se organizando para poder utilizar essas águas. Infelizmente, isso infelizmente mesmo, né? A Compesa não está presente, né? E esperamos aí que vocês do Consul consigam mobilizá-la para que ela esteja presente na próxima quinta-feira, para que a gente possa efetivamente aí ter uma discussão mais objetiva, né, com relação a quem pode usar a água dos reservatórios, de qual reservatório e como os usuários vão ser atendidos. E sem a Compesa, isso fica muito prejudicado, né? Okay? Então, eu peço licença, então, a vocês para fazer uma pequena apresentação, né, para que a gente possa, então, discutir a situação atual e dar encaminhamento aí à alocação. Alguém quer fazer algum comentário inicial ou podemos ir direto para a apresentação? Ninguém? Direto. Ok, então vamos lá. Então, nós vamos compartilhar aqui com os senhores essa apresentação que foi encaminhada previamente à reunião. É uma apresentação que vai tocar aqui em 3 pontos principais, né? O que aconteceu na alocação de água de 2020 para 2021. Só confirmando, vocês conseguem visualizar aí a apresentação? Está visualizando? Sim, sim. Ok. Sim. Tá legal. Ok, obrigado. Então, nós vamos passar aqui sobre o que aconteceu em 2020 e 2021, em que nós fizemos uma reunião, inclusive estabelecendo compromissos, né, e ações. Vamos, então, para os cenários de 2021 e 2022. Quais são os cenários dos mananciais para atender aí as necessidades dos usuários. E discutir alguns temas que vêm sendo, aí, diríamos, postergados já há algum tempo, né, para ver se a gente consegue avançar nesses temas que estão aqui, medidores, quem vai cuidar da barragem, a operação mais adequada pela Compesa e o plano operativo, ou seja, a encomenda da água do PISF. Tá? Então, iniciando, né, eu vou pedir aqui a todos que mantenham os microfones desligados, né, só para a gente não ter interrupção aqui na apresentação. Mas, inicialmente, eu quero compartilhar com vocês a situação do Severino Guerra, do Bituri, né? O Bituri, o ano passado, em setembro do ano passado, ele estava com
5.690.000 metros cúbicos, e este ano ele está com 4.210.000, ou seja, ele está cerca de 20% mais baixo, né, um pouco mais do que o ano passado. Então, o ano passado ele estava num estado hidrológico que chamamos amarelo, né, e esse ano ele já está no estado hidrológico vermelho. Né? O que aconteceu desde então? Nós prevíamos que de agosto para frente ele seguiria essa linha azul. Ele acabou ganhando um pouquinho de água em setembro, né, diferente do que estava em agosto, né, diferente do que aconteceu esse ano. Esse ano ele perdeu. E com esse ganho, ele se afastou um pouquinho acima da curva azul, né? Ou seja, as curvas estão praticamente paralelas até fevereiro, mas ele ficou acima em função dessa recarga que aconteceu de agosto para setembro. A partir de março, ele começou a ganhar água, né? E veio ganhando muito pouca água. Todo mundo sabe que ele tem mais de 16 milhões de capacidade de acumulação. E chegou aqui em agosto, voltando para uma situação vermelha, ou seja, uma situação que garante somente usos prioritários por um período, no máximo, aí, de 18 meses. Tá? Então, essa é a situação do Severino Guerra. Vocês podem ver aqui que ele está pior do que o ano passado. Situação muito diferente do açude Belo Jardim, também conhecido como Pedro Moura Júnior, que fica na bacia do Pojuca, né? Fica ali no Rio Pojuca. O Belo Jardim, ele continuou praticamente cheio durante todo o período, né? Ele tivesse recebido a linha do Jardim, né, cujas águas são consideradas menos adequadas aí em função da sua salinidade, né, ele está cheio, enquanto o Bituri está praticamente com cerca de 25% da sua capacidade. Tá? Wilde, deu uma picotada aí na sua voz, viu? Está dando picotada na sua voz aí, está dando uma picotada. Tá, o som da sua voz está saindo picotado. Tá, ok. Então, eu vou mudar aqui de posição para melhorar essa situação. Obrigado, Cristiano. Só um minuto, estou mudando aqui de local para poder ver se melhora o som para vocês. Ok? Um minuto. Vocês estão me ouvindo bem agora? Está melhor? Como está aí, Cristiano? O som? Sim, está chegando. Agora está. Está melhorando? Ok. Então, vamos lá. Então, só repetindo rapidamente, ou seja, nós estamos hoje numa situação mais confortável, sob o ponto de vista do reservatório Belo Jardim, que é o Pedro Moura Júnior, mas em pior situação no Bituri ou Severino Guerra. Okay? Então, a primeira investigação que a gente faz sobre essa situação é para verificar se aquilo que foi proposto o ano passado foi observado. Então, nós temos aqui numa tabela, né, as finalidades de uso, o que foi alocado e o que foi observado. Né? De forma geral, se a gente pegar na última linha dessa tabela, nós temos aqui que a diferença é mínima. Ou seja, o que foi alocado, 314 litros por segundo, é praticamente o que foi observado, 324. Então, nós estamos tendo aí um sucesso no acompanhamento do que foi acordado ano passado. Porém, nós temos aqui duas situações que, de certa forma, podem ajudar a compreender por que o Bituri está, diríamos,
um pouco mais, ou seja, ele está menos confortável, ou seja, ele está numa situação mais crítica do que o Belo Jardim, né? O abastecimento pela Compesa do Bituri, o previsto era que fosse 149,8 litros por segundo, e a Compesa pegou 11% a mais de água no Bituri do que devia, né? De forma distinta, no Ipojuca, ela podia pegar até 150 e pegou 97. Ou seja, ela pegou 35% a menos do que podia no Ipojuca. Tá? Então, nós temos aqui uma situação a ser discutida, inclusive com a Compesa, porque quanto mais ela utilizar do Ipojuca, mais ela vai preservar o Bituri, né, que é um reservatório menor e mais vulnerável. Okay? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Com relação aos usos, ao uso industrial, né, o alocado era até 7 litros por segundo no Bituri e foi observado 6,17. Ou seja, o uso industrial foi 12% menor do que aquele previsto. Enquanto o uso do IFPE em torno, né, a gente só consegue monitorar o IFPE, né, que consome cerca de 23% do valor alocado de 7,80. Tá? Então, nós temos aqui, diríamos, uso industrial, ou seja, de forma geral, todos os usos, de forma global, estão acompanhando o alocado, mas com essas diferenças, em especial da Compesa usar mais o Bituri e menos o Belo Jardim. Bom, só para todos aí poderem entender melhor como funciona esse sistema da Compesa, nós pedimos a ela que nos encaminhasse um diagrama mostrando a situação dos mananciais que atendem a cidade de Belo Jardim e região, né? Então, ela nos encaminhou esse diagrama, espero que vocês estejam no computador, se tiver no celular vai ser difícil de visualizar. Nesse diagrama, nós destacamos aqui, no canto superior esquerdo, o reservatório Bituri, né? No canto superior direito, o reservatório Tabocas-Piaca, e na parte central, um pouco mais abaixo, o Pedro Moura Júnior. Esses 3 reservatórios, eles fornecem água para a estação de tratamento, né, de água, e essa estação de tratamento de água, ela distribui para toda a cidade de Belo Jardim, para Sanharó Pesqueira, Água Fria, São Bento do Una e Tacaimbó. Tá? Então, toda essa região é dependente desse sistema. Com o início do funcionamento, ainda em pré-operação, do projeto de transposição do São Francisco, também chamado de PISF, foi construída uma adutora a partir do reservatório Mochotó, e essa adutora vem suprindo Wilde, congelou aí. Wilde. Pessoal, vamos guardar um pouquinho que já já ele descongela lá e a gente pede para ele voltar. Beleza. Eu acho que se a gente for tirando a câmera, vai facilitando aí a conexão. Desligar as câmeras pode ser uma boa opção. Wilde, está ouvindo a gente? Você congelou aí quando você começou a falar do Mochotó. Aí está saindo para voltar.
Bom, desculpe aí, houve um pico de luz aqui e acabei perdendo vocês durante um tempo. Estão me ouvindo novamente? Tudo bem, estamos ouvindo. Ok. Ok, Will. Ok, vamos lá. Então, vamos lá, retornando aqui. Congelou quando tu começasse a falar do doutora PRISC. Mochotó. Ok. Bom, então, vamos retomar desse ponto. Né? Então, nós já falamos aqui sobre a situação do reservatório, dos usos, né? E estávamos mostrando aqui para vocês o sistema da Compesa, que atende aí a cidade de Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira, Água Fria, São Bento Duna, Tacaimbó, ok? Então, esse complexo todo é que vai determinar qual que é a água que vai ser distribuída à agricultura, principalmente no entorno do Bituri, e agricultura e FPE, né? As indústrias, né, que podem pegar água da Doutora do Bochotó também, mas que tem captações lá no Bituri, né? E ou seja, a forma como a Compesa vai lidar com isso, ela é fundamental para garantir essa utilização mais racional, ok? Bom, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão aí que vocês gostariam que fosse melhor explicada? Não, tudo bem. Ok? Todo mundo já conhece esse sistema, já sabe como funciona, é isso, né? Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos, então, aqui, o que aconteceu do ano passado para este ano, né? Nós tínhamos aqui alguns compromissos, né, que vêm sendo cumpridos, com relação, principalmente ao monitoramento, né, dos açudes. Nós temos feito esse monitoramento aí dos açudes Bituri e Pojuca, né? Nós temos também o envio pela Compesa das informações das captações, ela tem encaminhado mensalmente, assim como as indústrias e BFPE. Então, isso está tudo no verde, né? No item 1.5, foi uma dúvida que surgiu ano passado sobre a nova capacidade de acumulação do açude Pojuca, Pedro Moura Júnior, Belo Jardim, né? Então, porque ele foi alteado pela Compesa em cerca de 2 metros, e estamos aqui finalizando, né, com apoio forte aqui da APAC, né, qual que é essa nova capacidade de acumulação. Nós sabemos que ele está acima de 30 milhões hoje, mas a gente não sabe exatamente qual que é essa capacidade. Depois o nosso colega da APAC aí pode nos posicionar sobre sobre esses estudos, né? E tivemos 2 itens que foram, assim, de certa forma, prejudicados pela pandemia, foi com relação à regularização dos usos no entorno do reservatório Bituri e também no entorno do reservatório Pojuca, notadamente aqueles usos para a agricultura, né, que a gente sabe que existem ali, mas que ainda não foram possíveis de serem regularizados. Foi feito um cadastro alguns anos atrás, mas isso ainda provavelmente está desatualizado. Então, a gente não conseguiu, vamos ver se a gente consegue, com o retorno às atividades normais, presenciais, avançar nesse item, né? E, por fim, com relação a esses compromissos, nós tivemos aqui um primeiro, que foi o encaminhamento do termo de alocação para a APAC, pela ANA, né? Porque a APAC ela precisa fazer aí uma encomenda da água para o governo federal, a água da transposição de São Francisco, e essa encomenda é feita por um instrumento chamado Plano Operativo Anual, né? Então, o ano passado, a APAC encomendou essa água, né, e essa água vem atendendo aí as necessidades da adutora do Mochotó, ok? Bom, mas houve 3 outros pontos que a gente não conseguiu avançar, né? É o item 3.2, 3.3 e 3.4. O 3.2, nós já discutimos há algum tempo, parece que tem um problema aí burocrático, de que
o Consul, né, esse conselho de usuários, ele pudesse também cuidar do Belo Jardim e assim como ele cuida do Bituri, né? Então, essa é uma proposta que foi aprovada ano passado, mas a gente não tem informação se isso avançou. A segunda questão é com relação a cuidar da barragem, né? Nós apresentamos já em reuniões anteriores propostas no sentido de criar recursos financeiros, condições para que aqueles diretamente interessados, principalmente pelo Bituri, né, que o Consul, o Pedro Moura Júnior, de certa forma, ele é cuidado pela Compesa, né, mas o Bituri, ele é de propriedade do Denox. E, por ser de propriedade do Denox, ele tem tido muitas dificuldades em ser cuidado, né? O Luciano até apresentou no início dessa reunião um problema que é recorrente, que é o crescimento de vegetação na barragem, o que pode comprometer a própria segurança da estrutura da barragem e, consequentemente, pode ocasionar algum acidente que pode fazer com que essa água se perca, né? Então, essa questão do modelo institucional, pelo que nós sabemos, também não avançou, né? E também não temos informação se o Consul, né, encaminhou algum documento ao Denox solicitando a recuperação e a manutenção da barragem. Okay? Então, são questões que não avançaram. E o último item é com relação ao aumento da transparência e do uso da água pelo IFPE e pelas indústrias. Foi discutido o ano passado também que iria ser proposta uma adequação na localização dos hidrômetros que tiram água ali na margem direita do Bituri, de forma que todos pudessem conferir se aquela quantidade de água que está sendo retirada pela Compesa, pela ASA, pela Moura, e pelo FPE e pela outra empresa, que me fugiu o nome aqui agora, né, que eu acho que é da guia, né? Isso aí também não temos resposta sobre isso, tá? Então, eu vou dar uma interrompida aqui agora, para a gente poder ver aí se vocês gostariam de se manifestar, principalmente sobre esses itens que não foram, que nós não conseguimos avançar, né? Talvez pudesse começar por esse 3.2, sobre a reestruturação do Consul, abrangendo o reservatório Ipojuca. Tá? Alguém gostaria de se manifestar? Luciano, Lúcia, do Consul? Pois não, Luciano? Seu microfone está desligado, Luciano. Luciano? Alô, Luciano? Luciano? Alguém está ouvindo o Luciano falar? Não, né? O Luciano está com o microfone desligado. Luciano? Está mudo. Está mudo, né? E deve ter dado uma saidinha lá, Rude, porque não está nem tentando, quando fala, pisca, né? Sair e retornar. Ele escreveu, vai sair e retornar aí. Pois é. Luciano, estamos aguardando aqui você, mas ele levantou a mão. Alô, Luciano? Mas ele mandou uma mensagem aí no chat, Rude, falando sair e retornar. Deve ter dado, não conseguiu ativar o microfone, deve sair aí e voltar. Então pula ele. Tá aqui. Não consigo ativar o microfone.
É melhor sair mesmo. Você sai, Luciano, e entra de novo. Tem uma participante nova aqui, enquanto o Luciano não entra, é a Irla Viviane. Você está presente, Irla? Irla? Tá me ouvindo, Irla? Irla Viviane? Luciano voltou. Voltou? Luciano? Tá ouvindo, Luciano, agora? Hoje está difícil, hein? O microfone está desativado ainda, Luciano. Oi, Luciano. Nós vamos ter que voltar. Opa, acho que agora ele entra. Oi, Luciano, tá ouvindo agora? Ok, até que enfim, né? Até que enfim. A tecnologia é boa, mas a gente às vezes passa alguns perrengues, viu? Olha, a respeito do item 3.2, não é? Nós enviamos a proposta, se encontra na APAC, a gente fez a proposta de reestruturação do Consul, aí se encontra na APAC e no setor jurídico da APAC para dar um parecer sobre esse aspecto. E nós não obtivemos resposta até o momento, não é? Eu acredito que esse documento deve ter sido encaminhado, eu não lembro exatamente a data, mas desde 2019, quando foi lançada a proposta. Aí, eu não sei se Lúcia tem alguma informação como é que está o andamento disso aí, mas a gente já enviou a proposta de reestruturação para a APAC. Vamos ver se a Lúcia tem alguma posição. Lúcia, tem alguma posição sobre isso ou não? Lúcia Helena? Lúcia? Lúcia, seu microfone está desligado também. Lúcia? Vamos passar para o item 2, Luciano. O item 2, item 3.3 e 3.4. Tem alguma novidade sobre isso? Tem não. É aquilo que eu disse inicialmente. Nós fizemos contato, né, encaminhamos para Alexandre Moura, né, do Denox, é o contato que eu tenho, e que nós temos aqui, e nós não obtivemos resposta, Will. Eu até pensei que ele estaria na reunião hoje conosco, né, para a gente conversar melhor sobre isso. Tá, mas você está falando especificamente com relação à recuperação da barragem. A recuperação, foi. Mas a gente pediu a questão, deixa eu ver, olha, a gente solicitou a questão de manutenção, como seria exatamente, ficaria a manutenção do açude e, pontualmente, a questão do paredão, né, em função do crescimento da vegetação, né, com uma possibilidade de que venha a ocasionar algum dano para a estrutura do paredão da barragem. Entendi. Deixa eu ver aqui com o pessoal da APAC. Tem alguém aqui da APAC que cuida da segurança da barragem, não? Marcelo, Robertson. Marcelo, não, eu não tenho conhecimento. Eu não sei se Robertson, como é gestor, às vezes ele dá apoio a 3 gerências, né? Ele termina agindo como coringa. Aí eu não sei se ele tem algum conhecimento. Mas o gerente nosso é Felipe, ele não está presente nessa reunião. Vou deixar o Robertson falar se ele tem algum conhecimento. Mas essa parte de segurança e barragem, tanto essa parte jurídica aí de Consul, não chega a passar pela GPSI, não. Ok.
Eu posso conversar com o gerente, Wilden, mas até então não tem informação não. Posso conversar com ele. Tá muito baixo o som, não dá nem para ouvir o rapaz falando. Tá ouvindo agora? Sim. Agora melhorou. Sim, É a posição do microfone. Eu posso passar e conversar com o gerente, Wilde, mas até então não tem informação não. Ok. Posso passar o questionamento. Tá. Isso que é bom, a gente está fazendo a reunião em 2 momentos, né? A gente está fazendo, vai ter algumas lacunas, algumas pendências dessa reunião hoje, para a gente poder ver se na quinta-feira a gente tem essas respostas, né? Então, eu estou entendendo aqui, Luciano, que essa questão, a Lúcia Helena não está nos ouvindo, parece, né? Essa questão aí do Consul, eu acho que até quinta-feira, acho que é bom dar uma verificada junto à APAC para ver como que anda. Eu vou ver, Wilde, eu estou escutando sim, porque desculpa. foi até... não é só a questão, porque o Conselho do Bituri, ele é diferente dos demais, né? Ele tem... o estatuto é registrado em cartório, ele tem CNPJ, e aí, na parte... teria que colocar lá no CNPJ, no estatuto e registrar em cartório, né, que a gente tinha falado. Mas Gustavo alertou uma coisa, acho que na reunião passada, que tem a questão também que tem que ser homologado pelo Conselho, pelo estadual, né? Aí eu vou verificar isso aqui com os meninos e aí na quinta a gente fala, tá bom? Isso, maravilha, show de bola, né? Então, essa questão também da recuperação da barragem, né, Luciano? Acho que tanto você quanto a gente aqui, a gente dá uma cobrada com o Denox para ver, né? Isso, né? E tem o terceiro ponto, que é até aproveitando o pessoal aí das indústrias, né? A da Guia, o Elvis e o Ítalo, né? Que a gente vem discutindo que esse mais também. Tem aqui a Irla, é administrativo da Compesa, agora que ela me retornou aqui. Ela colocou no chat aqui, né? Ok, tá. Então, Irla, eu vou, se você puder se manifestar por microfone, fique à vontade, tá bom? Mas, de toda forma, é o seguinte, nós temos um reservatório, tem aí 5 usuários mais significativos, a Compesa é o mais significativo deles, depois tem as 3 indústrias e o IFPE. Então, o que nós propusemos é de que esses 5 se reunissem para discutir uma forma de cuidar da barragem, né? Tá? Então, essa questão de cuidar da barragem, ela já pode ser, aí, diríamos, uma ação coletiva, pode ser uma ação quase condominial, pode ser uma ação que vocês consigam uma garantia do Denox que ele vai fazer. Isso não importa, tem vários modelos. Pode ser o modelo, né, governo federal, governo associação, ou seja, de toda forma, o que a gente não pode ter, né, Luciano, é de não ter uma forma de garantir que esse reservatório, que eu acho que ele é muito importante, principalmente para a Compesa, né, que ele não seja cuidado. Né? Ele tem que ser cuidado. Né? E para ser cuidado, a gente tem que juntar aqueles diretamente interessados para que eles ajudem nessa solução. Né? O que a gente tem de certo é o seguinte, que o governo federal, ele construiu o reservatório e tem muita dificuldade em dar o apoio necessário para que ele seja bem cuidado. Isso nós já temos claro, acho que todo mundo tem claro isso. Né? Então, a gente precisa ver como que essa solução pode ser dada com a participação das indústrias, da Compesa, do FPE e assim por diante. Oi, Luciano. Olha, a esse respeito, a gente tem uma dificuldade grande, Wilde, é o seguinte, porque o sistema Bituri, ele não atende só
o município de Belo Jardim, não é? Então, a gente já fez contato com as prefeituras dos outros municípios, porque, mesmo sendo a Compesa a usuária principal do açude, mas o abastecimento vai ser feito para que são 4 municípios diretamente, não é? Então, a gente vê um meio dessas prefeituras também chegarem para participarem dessa questão aí da manutenção, né? Então, a gente já fez contatos com as prefeituras, a prefeitura de Cearó, a gente teve agora com mais proximidade, porque o Edson Piaba, que fazia parte do COB, que era o presidente do COB, né? Ele está representando essa parte da prefeitura de Cearó, mas nós temos a ausência da prefeitura de São Bento e a prefeitura de Tacaimbó. Então, a gente vai continuar insistindo para que essas prefeituras elas também venham a participar, porque no momento em que há falta, aí todo mundo se volta para cá, né? Então, vamos cobrar do sistema Bituri, vai para cima da Compesa, chega para a gente do Consul, mas quando está tudo chegando legal, né, lá que está tendo a água na torneira, como se diz, aí é uma acomodação e deixa para lá, né? Mas a gente vai insistir para que esses municípios venham a participar efetivamente, né, dessa questão também, porque eles são beneficiados, mesmo que seja através da Compesa e não diretamente. E eu digo assim, não diretamente, mas nós temos alguns setores industriais, né, que vêm buscar água aqui também, não é? Quando o negócio está difícil, vem também pegar água carro-pipa aqui na região, né? Menos do sistema Bituri, mas vem pegar sempre quando o negócio aperta. Pois é, eu queria saber se a Daguia, o Elvis, o Ítalo, a Irla, tem alguma consideração a fazer sobre esse tema. Daguia, Elvis, Tenho sim, Wilson, tenho sim. Uhum. A nossa empresa, que é a Notar Alimentos, a gente está usando 100% da água da adutora do Mochotó. O Luciano é conhecedor disso, todo mundo em Belo Jardim. A gente só usa o Bituri numa falha, como foi essa semana, passou 10 dias com problema no canal. Aí, nessa hora, a gente aciona o Bituri. Mas, ela estando ok, a gente deixa para os outros usuários. A gente usa, a Compesa sabe disso, que a gente paga um valor imenso de água do Mochotó e a gente usa 100% Mochotó, ok? Ok. Ítalo, Elvis, Irla. Sim, eu acho muito importante a união, né, das partes para poder fazer uma força-tarefa aí em busca da manutenção das barragens. Luciano está em contato com o Denox, eu acho importante a gente verificar realmente se eles podem chegar juntos, se eles conseguem contribuir ou não. Senão, a gente tem que achar outra alternativa. Realmente é uma situação preocupante, né? Não pode ficar abandonado, é uma questão de risco para o manancial, de repente até para a população que esteja em torno da barragem ali. E eu acho muito importante realmente você criar essa força-tarefa para tratar do tema com celeridade e com comprometimento. Elvis, Pedro Júnior. Ô, Wildes, em relação à ajuda aí na manutenção da barragem, nós estamos à disposição, não fazemos nenhuma empecilho, não temos nenhum empecilho, é só dizer no que a gente precisa, o que precisa, que a gente está aqui para ajudar, ok? Ok, Dagui, obrigado. Vamos ver se o Elvis, o Pedro Júnior e a Irla tem mais algum complemento. Bom, Wildes e o pessoal, eu acredito que todo esforço que a gente fizer para que essa barragem seja bem cuidada é válido. E o IFPE, ele não se furta a isso. O que a gente puder fazer para ajudar, estamos aqui à disposição. Houve uma situação e era para a gente ter feito o levantamento dos agricultores do entorno da barragem. Mas surgiu uma dificuldade aqui em termos de logística. Eu acho que você lembra que há 1 ano ou 2 anos atrás a gente conversou sobre isso.
E até hoje não se resolveu, porque nós temos os alunos e temos aqui alguns coordenadores que podem ajudar nesse sentido, mas tem a parte de deslocamento, tem a parte da infraestrutura em si para poder isso acontecer. Então, é necessário, sim, a barragem Severino Guerra, no caso, é como se fosse a menina dos olhos de Belo Jardim. A gente tem essa todinha aí, mas ela é a principal. Você vê que a Compesa, você falou no início, era para pegar menos água lá, está pegando mais. Já era para pegar mais lá no Ipujuca, né? E está pegando menos, porque lá é salgada. Salgada que eu digo assim, tem um pouco mais de sal nela, né? Então, a água que nós temos no Bituri é como se fosse ouro. E a gente tem que cuidar dela muito bem. Tanto Bituri como Tabocas. Porém, Tabocas muito pequena. A gente não vê assim, com a cidade só crescendo, o consumo só aumentando. Quando iniciou agora o verão, veio com força mesmo. E a gente está observando o seguinte, muitos vazamentos na cidade de Belo Jardim. Todos os dias, na rádio aqui, na rádio de Belo Jardim, tem reclamação contra a Compesa. E a gente não vê uma providência consistente. Algo que pudesse fazer com que Desculpa, eu estava com o dedo na frente da câmera, estou com o celular finalizado. A gente não vê assim alguma coisa efetiva, realmente. Então, eu entendo que a gente tem que... O ano passado, foi o ano retrasado, houve uma reunião a respeito disso, como era que podia acontecer, mas a gente, como o Luciano falou e está coberto de razão, quando está normal aqui, a água está chegando na torneira, as pessoas esquecem do que a gente passou há bem pouco tempo atrás. Uma situação delicadíssima, a gente com uma de doido aqui sem saber o que fazer, esperando essa água do Mochopó chegar, estourar rodando lá para cima. Então, é muito importante fazermos algo. Eu digo a você que estou à disposição e o FPE também. Então, essa é a minha fala e estamos aqui sempre ansiosos para achar uma solução e para que a gente deixe só de falar, que a gente possa realmente agir, que é o que é necessário. Obrigado, Pedro. Irla, Elvis, tem algum complemento, não? Não? Elvis? Não. Está escutando? Não, estamos te ouvindo. Está ouvindo agora, né? Não, Isso. é como o Daguia falou, né? A gente também vem mesclando aqui a questão da água aqui. A gente passou uns meses aí sem puxar nada também da Bituri. Estava com problema também na adutora da gente. E a gente sempre tá pegando aqui da adutora, certo? E quando dá alguma bronca, a gente coloca da Bituri, certo? E em questão da ajuda aí para a barragem, eu vou passar para a diretoria da gente aqui da empresa e a gente conversa mais para frente. Ok. Irla, consegue falar, Irla? Tem alguma posição ou não? Da Compesa? Ela não está conseguindo ativar. Talvez, Irla, se você sair e entrar... Ah, tá. Bom, aí a Compesa colocou aqui, né, a Irla, que está disponível para debater a respeito da revitalização e melhorar a situação. Bom, eu acredito, sabe, Luciano, para a gente poder ser mais objetivo, né, para a reunião de quinta-feira, talvez vocês pudessem, até quinta-feira, pensar aí de uma proposta, de um encaminhamento mais concreto, como na linha do que o Pedro colocou, né, de que é o seguinte, olha, existe um problema, né, que é cuidar da barragem. Estou falando só na barragem aqui, viu, Luciano? Estou nem falando do todo do reservatório. Esse cuidar da barragem, ele necessita de recursos, né, financeiros e engajamento, compromisso, né? Então, esses recursos podem ser recursos federais, pode ser recursos dos beneficiários, pode ser outros recursos que vêm aí de sei de onde. Inclusive aquela fotovoltaica, você lembra que nós conversamos? Fotovoltaica? Okay. Sim. Né? Então, essa questão dos recursos tem que ser discutida e de onde vêm os recursos. E qual que é o recurso necessário para cuidar disso? Né?
tá? De forma continuada. Todo mundo aqui das indústrias, inclusive, sabe, da Compesa também, que se você deixar degradar muito, o recurso necessário é grande. Se você fizer todo dia, passar a vassoura, limpar a casa todo dia, isso pode ser muito mais diluído para todo mundo, né? Então, os recursos de manutenção, eles podem, de repente, ser quantificados aí. A gente tem até alguns números aqui, com a ajuda do Denox. Então, acho que se a gente pudesse, na quinta-feira, trazer isso, tá? Sem prejuízo, viu, da guia, né, que eu achei bastante importante você colocar, que as indústrias Sim. estão optando aí por ser atendidos pela adutora do Mochotó, né? Mas é importante que você é sabedora disso, né? E você até colocou na sua fala, de que vocês não pegam água de graça lá da adutora do Mochotó, né? Vocês... Não, é cara a água do Mochotó. Exatamente. E esse custo, né, da guia, ele tende a aumentar por duas razões. Primeira razão é que hoje o governo de Pernambuco não está pagando pela água que vem da transposição, né? Então, isso é uma das razões pelas quais provavelmente esse custo da adutora pode vir a aumentar, né? Tá? Se o governo de Pernambuco resolver repassar isso para as indústrias e a Compesa e tal. E o segundo é o custo mesmo da energia, né? A energia elétrica hoje está cada vez mais cara, né? E tudo isso demanda energia, né? Então, eu acho que cuidar do Bituri talvez seja uma alternativa economicamente interessante, entendeu? Com certeza. Tá? A mesma situação se apresenta para a gente aqui na Moura. A gente já está com a conta com a Compesa, eles abastecem basicamente 50% da nossa operação, e 50% ainda vem do termo de alocação, mas a gente acredita que até final desse ano vai estar 100% Compesa. A gente já tem um contrato com eles, faltam eles fazerem uma ligação para conseguir fazer 100% do nosso abastecimento a partir deles. Mas assina embaixo o que você falou, né? É menos oneroso a gente cuidar da barragem, cuidar do Bituri. Então, vamos caminhar junto nessa direção. Eu acho que tem que fazer conta, viu, Ítalo? Vocês são bons de conta, faz as contas e avalia, porque a minha perspectiva é essa: o custo da transposição vai ficar sempre mais caro, né, do que o do Bituri, e aí é bom a gente cuidar disso. Bom, de toda forma é o seguinte, podemos ter esse compromisso, Luciano, para quinta-feira, a gente ter aí um encaminhamento mais concreto sobre isso? A gente pode pontuar, né, algumas ações nesse sentido. Aí eu vou pedir já agora que as empresas, a Compesa, né, encaminhem para o Consul, para o e-mail do Consul, propostas nesse sentido, para que a gente consiga fechar um documento para quinta-feira a gente já ter um debate mais concreto sobre esse aspecto, né? E a gente vai insistir na questão. Eu estou até enviando uma mensagem agora para Alexandre, lembrando para ele que essa questão do Denox, né? Já que ele é o pai da criança, que diga alguma coisa, pelo menos diga que não, mas que dê uma resposta para a gente. E também com os outros municípios, o contato com o pessoal, pelo menos de meio ambiente dos outros municípios, para que faça essa fala junto aos prefeitos, para que também chegue junto nisso aqui, não somente no momento que falta água, porque quando faltou água, o que é que vai fazer? Vai espremer terra da barragem para tirar água? Não tem condição, né? Então, eles têm que pensar exatamente nesse momento em que a gente pode fazer alguma coisa para que tenhamos água no momento crítico, né? Alguma condição de água no momento crítico. E aproveitando, Wilde, a gente está com um probleminha na área de nascentes, né, de recarga da barragem, em razão de 4 empresas eólicas que estão querendo se instalar na região, né? E a gente está conversando, participando de reuniões, inclusive com as empresas,
né, nesse sentido, porque a gente está preocupado não somente na condição dos aerogeradores, né, onde eles vão ficar localizados, mas é o acesso, a questão de acesso para esses locais, as áreas que eles necessitam para a implantação. Então, a gente está preocupado porque é uma área de nascentes, né, as propriedades são pequenas, as nascentes são muito próximas, e a gente vem a ter um problema de recarga da barragem, né, em razão de nascentes que vierem a deixarem de existir e outros problemas mais que venham surgir, né, na região. Então, a gente também está conversando nesse aspecto aí com as empresas, que a gente não se colocou contra as fontes alternativas de energia. A gente só está querendo que não seja colocado na área que nós temos as nascentes, pelo menos o número maior de nascentes, que ela ficasse preservada ali, né? E até uma proposta que foi, assim, não oficialmente colocada, mas foi uma sugestão da própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado em ver de que forma as próprias empresas, né, vindo a se instalar, de que forma elas iriam contribuir para que preservasse a área de nascentes, né? Isso também. Bom, com relação a isso, eu posso me comprometer com vocês, na quinta-feira, a trazer um técnico da nossa área, daquele programa de produtor de água. Certo. Tá? Que eles têm já uma metodologia, né, que fazem com que essas áreas de preservação sejam mapeadas e, desde que haja recurso, né, existe uma forma de manter um recurso ali necessário para preservação da nascente, preservação toda essa base ambiental, né? E talvez isso aí possa ajudar, pelo menos, a construir um caminho também, tá? Porque se existe a empresa, tá? E essa empresa pode destinar algum recurso, tá? Precisaria, então, de uma metodologia que ajudasse a fazer com que isso seja, diríamos, continuado, né? Tá? Então, o que você acha de chamar o pessoal para vir aqui nessa reunião? A respeito disso, nós temos um projeto produtor de água do Estado, que é pela Secretaria de Meio Ambiente, não é? Aí a Secretaria de Meio Ambiente, eu posso até fazer esse convite para a Secretaria de Meio Ambiente na próxima quinta-feira, se fazer presente, a gente ouviria também essa área técnica aí, que seria uma orientação a mais, porque o projeto nasceu da Secretaria aqui do Estado de Pernambuco, não é? E é interessante a gente já ter a palavra de alguém na área, né, que vai orientar, eu acredito, vai somar bastante no que vier trazer para a gente, né, para poder a gente conciliar essa coisa toda, né? Porque a questão energética está sendo imperiosa, a gente sabe que o sistema de hidrelétrica ele vai chegar a um colapso. Não tem como continuar desse jeito e manter o desenvolvimento, o crescimento, né? E as fontes alternativas, elas estão aí. Deu uma travada, Precisa Luciano. de água. Aí a gente fica nesse... É um dilema, os dois, energia e água, né? Então, a gente, conciliando os dois, a gente vai seguramente seguir em frente. Tá, então eu chamo aqui, eu convido aqui o nosso colega e você convida a secretaria. Eu acho que a secretaria é fundamental, isso aí que você falou, entendeu? Esse produtor de água de Pernambuco é fundamental. E aí eu pediria também ao pessoal, o Marcelo, o Robertson aqui, que trouxesse para a gente também informações sobre a segurança da barragem, né? Porque isso é uma atribuição da APAC, né? Junto com o DENOX. E aí a gente já tenta fechar todo esse pacote, né? De cuidar da barragem, cuidar das nascentes, como fazer isso acontecer. Okay, pode ser, Roberto? Pode ser? Tranquilo. Eu só não falo com ele agora, nesse momento, ele está na minha frente, porque ele tem outra reunião. Mas quinta-feira eu trago. Isso, quinta-feira com mais tranquilidade, que aí pega o relatório que já deve ter, relatório de segurança, né? Tá bom? Provavelmente. Bom, então vamos passar aqui para frente.
né, para a gente poder dar encaminhamento às nossas discussões. Então, nós temos aqui esses temas que estão aí compartilhados, que já fizemos essa discussão, e temos aqui a situação hidrológica do Bituri e do Pedro Moura, né? Como já foi colocado, o Bituri encontra no estado hidrológico vermelho, né, que tem um limite aqui para retirada de água, e o Pedro Moura Júnior, ele encontra na situação verde. Então, vocês veem que na situação vermelha, a Compesa tem o seu uso bastante restrito, tá? Que é o uso médio de 54 litros por segundo, né? O uso industrial menor que 8 e os demais usos 7. Esses dois números do uso industrial e do entorno, pelo que a gente viu aqui do ano passado, ele praticamente vai repetir o ano passado. Agora, a Compesa, o ano passado, estava na situação amarela, hoje está vermelho, né? E isso vai exigir que a Compesa efetivamente retire menos água, né, do Bituri do que ela tirou o ano passado, tá? Por outro lado, o Belo Jardim está aí disponível para poder aumentar a sua retirada de água, né? Então, nós trouxemos aqui para o Bituri 2 cenários, né? Um cenário, como vocês veem no cenário vermelho, tem esse limite de 54, então o cenário 1 é o cenário vermelho. E o cenário 2 seria aquele cenário em que nós não respeitássemos o que está definido no marco regulatório, mantivéssemos o que foi feito o ano passado, tá? Então, o cenário 1, respeitando o marco regulatório, nós temos essa linha tracejada. Como vocês veem, na linha tracejada, a gente saindo aqui de 4.210.000 metros cúbicos, nós conseguimos chegar até agosto do ano que vem, sem recarga, ainda com uma quantidade de água razoável para todos os usos, né? Em torno de 1 milhão e pouco, né? Se a gente utilizar como utilizou o ano passado, o reservatório, chegar em abril, ele vai estar seco, né? E se não houver a recarga do período normal de recarga, que é a partir de abril, né, vai ter uma situação tão complicada como aquela como já foi vivenciada aí 2, 3 anos atrás, tá? Então, nós temos esse cenário, cenários para o Bituri, e para o Pedro Moura, né, nós temos aqui um cenário 1, que seria uma utilização de 152 litros por segundo para o abastecimento, né, e algum uso industrial, né? E o cenário 2, o cenário do ano passado para a Compesa, tá? E em ambos os cenários, a situação é bem confortável, ou seja, o ano que vem ainda chegaria numa situação verde, tá? Então, nós temos, diríamos, essas alternativas. Eu acho que a gente poderia discutir mais um pouquinho essa questão aqui do Bituri, né? Principalmente que a Irla está aí, né? E ela vai precisar, na reunião de quinta-feira, a gente vai precisar muito da sua participação, Irla, e talvez até do gerente aí da Compesa, né? Porque o que a gente imagina é o seguinte, que o esforço da Compesa é fundamental para evitar que a gente coloque em risco essa pouca quantidade de água, né? E isso vai depender de uma reformulação da estratégia de captação da Compesa, tá? Tanto de captar mais do Belo Jardim, quanto de captar mais, talvez, da adutora do Mochotó, ok? Tá? Então, são esses cenários que eu acho que todos aí, as indústrias e principalmente a Compesa, precisam nos dar uma resposta
mais objetiva na quinta-feira. Alguém tem alguma observação sobre os cenários? Luciano, pessoal da indústria, da Compesa. Os cenários estão com a realidade, né? Estão expressando a realidade que nós temos, né? Se chegarmos a ter um momento bom de chuvas, né, agora no final do ano, consequentemente a gente revê toda essa questão, mas que para expressar a realidade nossa, os cenários estão condizentes, né? Eu acredito, essa é a minha opinião aqui. Ok. Mais alguém? Gostaria de fazer algum comentário, ou tirar alguma dúvida sobre os cenários? Não? Bom, então é o seguinte. Então, nós temos esses cenários, né, que já foram apresentados, e temos essas discussões aqui, que eu acho que nós vamos acabar finalizando elas na próxima reunião, né? A questão da colocação dos medidores em local público para os usos industrial e do IFPE, a questão de cuidar da barragem Bituri, que nós já discutimos bastante hoje, a resposta da Compesa com relação ao sistema integrado, qual a operação mais adequada e qual que é a encomenda que a Compesa está fazendo para o projeto do São Francisco, né? Até para poder garantir aí o atendimento às indústrias também, né? Pelo que eu estou enxergando aqui, é que as indústrias também hoje estão muito interessadas em saber se a Compesa está garantindo efetivamente a água também para o atendimento delas, né? Então, esses temas eu acho que a gente pode aprofundá-los aí na próxima reunião de quinta-feira. O que vocês acham? Sim. Wilde, essa questão do item A, como é essa questão? Medidores em local público. Você sabe o seguinte, da mesma forma como nós fazemos essas reuniões, né, nós investimos muito, Luciano, em de que a transparência da decisão sobre o uso da água é fundamental. Certo. E a transparência passa também pela transparência, né, das captações, tá? Então, nós vimos discutindo que naquele local, todo mundo conhece ali o local onde estão as bombas ali, né? Que houvesse ali uma forma de que quem quisesse pudesse ir lá conferir exatamente qual que é a quantidade de água que está saindo para cada indústria, para a Compesa e para o IFPE. Entendeu? Então, essa aí é a questão que eu acho que ela tem uma simbologia importante, né? E também é um mecanismo de mútuo controle, né? Tá? Tanto as empresas quanto todos ali que quiserem saber exatamente se isso está efetivamente acontecendo, possam ir lá e olhar o hidrômetro e verificar quanto que saiu de água para cada um, entendeu? É isso. Obrigado. Ok. Marcelo, por favor. É só uma colocação, Wilde, sobre isso aí. Realmente, essa transparência é fundamental, mas aqui em Pernambuco, eu acho que também no restante do Brasil, mas principalmente aqui em Pernambuco, tem muito vandalismo. Então, dependendo de onde esteja esse medidor, se não tiver uma proteção adequada, enfim, se ficar muito a céu aberto, então tem gente que só com maldade vai lá, bate com a pedra em cima, quebra, é complicado também. Termina, por um lado, cria transparência e, por outro lado, também favorece o vandalismo se não tiver... Porque se trancar de grade vai impedir que as pessoas cheguem, não é complicado isso aí. É uma situação complicada de solucionar. Ô, Wilde, tem outra questão também. Agora a gente tem um sistema chamado Declara Água, né? Esse sistema não possibilita que as pessoas consultem quanto que está sendo extraído de água pelas indústrias, pelo IFPE, por
exemplo. Não tem transparência esse sistema? Foi muito bom você ter falado nisso. A gente, inclusive, teve aí uma consulta de vocês sobre essa duplicidade, né? Tá? Deveria informar para a Comar ou para o Declara Água. Então, Ítalo, primeiro, que nesse momento, o Declara Água ele está no processo inicial de implantação, sabe? Então, ele ainda não tem essas ferramentas de consulta externa. Tá? Nós aqui da ANA podemos consultar o Declara Água e apresentar essas informações para todo mundo. Mas se qualquer membro do Comitê da Bacia, qualquer um que quiser, o Luciano quiser saber, ele não tem acesso a essa informação. Tá? Essa não está aberto ainda. Então, nesse momento, a gente continua pedindo para vocês enviarem para o Declara Água, naquele aplicativo, mas também continuarem a encaminhar para a Comar as leituras com a fotografia dos hidrômetros. Tá? Então, é um processo ainda provisório, viu, Ítalo? A gente acredita que o Declara Água vai ser efetivamente esse instrumento de dar transparência. Mas, como ele está iniciando, a gente está pedindo essa duplicidade no momento, entendeu? Ficou claro, Ítalo, não? Sim, tudo bem. A minha questão é mais acerca da transparência, né, dessa medição. Porque, assim, hoje, por exemplo, o nosso hidrômetro fica dentro da fábrica. Mas a gente envia as medições com frequência. Aí eu não sei se é uma boa opção ter que mobilizar toda uma estrutura e colocar um hidrômetro fora, ou permitir essa transparência, né? Porque aí você, através do acesso da internet, né, fica bem mais prático para qualquer pessoa conferir ali os usos uns dos outros, como é que está sendo feito e tudo mais. Eu não sei se existe aqui no serviço público um negócio que a gente fala o seguinte: quanto maior a confiança entre os parceiros, menor a necessidade de atuação do Estado, né? Do Estado, do governo, então, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe, Ítalo? Eu acho que se vocês construírem aí um mecanismo em que as pessoas possam tanto saber quanto de água está sendo retirado, quanto poder efetivamente fazer uma fiscalização física, tá? Eu não vejo inconveniente. Eu só estou colocando o tema porque esse é um tema da reunião passada, tá? Que pode ser que não seja a melhor solução investir nessa mobilização, como o Marcelo falou, que vai exigir talvez uma segurança maior para evitar a depredação dos hidrômetros, tal, né? Mas que a gente invista em uma forma de informar bem a população, né? Para que ela possa, sabendo o que está acontecendo, confiar, né, nos usuários para que não reste dúvida, né? Não reste dúvida que está todo mundo ali informando verdadeiramente o que está acontecendo, né? Então, é nessa linha. Eu acho que quinta-feira a gente volta nesse tema e toma uma decisão, né? Pode ser, Luciano? Né? Sim, concordo. E também, assim, Wilder, a gente tem uma questão, né, como foi levantada aí da possível, né, da possibilidade de depredar os hidrômetros, a gente colocando essa condição de hidrômetro, com certeza também nós iríamos aferir um outro ponto, que seria a questão de retirada ilegal de água ao longo do transcurso, desde a captação até o uso o uso final, né? Aí com certeza a gente teria alguma coisa desse tipo também, teria uma diferença entre o que vai ser captado lá, né, e alguma retirada ilegal que aconteça nesse percurso, no meio do caminho aí, né? E que pode ser possibilidade importante. isso.
E que pode ser importante, né? São vários elementos aí que a gente tem que trazer, né, para poder melhorar essa situação aí do Bituri, em especial, né? Mas era isso. Alguém tem mais alguma questão com relação a esses pontos que estão colocados na tela? Né? Que, a gente está só fazendo o nosso esquenta aqui hoje, para a gente poder fechar isso na reunião que vem, né? Só lembrando mais uma questão para o pessoal da APAC, viu, o Marcelo, tal, é o seguinte, se vocês puderem trazer também informação sobre alguma já encomenda da Compesa com relação ao POA, o Plano Operativo Anual do PISF, né, seria importante para a gente poder ver se isso está casando com a necessidade dos usuários aí da região, entendeu? Pode ser que a Compesa já tenha encaminhado isso para a APAC. Pode ser? Eu sei que não são vocês que cuidam disso, mas tem uma menina aí que cuida disso na APAC, não é isso? Marcelo, Robertson. Deixa eu ver se Robertson está aí para ele. Porque o Robertson está numa sala que de frente dele está a gerência de barragem e de lado está a gerência do PISF. Aí eu não sei se ele fala alguma coisa aí, que aí ele tem contato com ele. Wilde. Tá por aí, Robertson? Tô sim. Eu acabei de anotar aqui, tá? Maravilha. A situação de Wilde e passar para a gestora aqui do PISF. Show de bola. Olha, então era isso. Acho que aí a gente fecha tudo, né? Ou seja, hoje a reunião já teve esse mérito aí de levantar essas questões, e aí na quinta-feira, então, a gente fecha a alocação de água. Show de bola? Ok. Tá? Mais alguma manifestação? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Tudo bem. Obrigado pelo momento de hoje. Quinta-feira estaremos juntos. Ok. Mais alguém? Fechado? Então, senhores, eu vou encerrar aqui a gravação, né? Parar a gravação.